Pois é, pessoal. Na nossa aula também nós iremos aprender a como calcular a área da superfície de um prisma. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês aí raciocinarem um pouquinho. Nós vamos imaginar que um fabricante de embalagens lance no mercado, por ocasião de uma data comemorativa, uma embalagem como sugerida na imagem abaixo. Esta imagem aqui, pessoal. Há um custo de material que deve ser obtido para o cálculo do valor de venda. Para saber qual é esse custo, é necessário, entre outros, calcular a área total dessa embalagem, ou seja, quanto de material será utilizado para a sua confecção. A embalagem mostrada tem a forma de um prisma, logo precisaremos calcular a área de um prisma. Nós vimos que na nossa imagem lá, ela tem a forma de um prisma hexagonal regular, que está representado aqui para vocês. Planificando ela, como vocês podem observar aqui, nós temos as duas bases, que são hexágonos congruentes, e nós temos as 6 faces laterais, que são retângulos também congruentes. A área total de um prisma, simbolizada pela letra AT, nunca se esqueçam disso, pode ser calculada pela relação AT, que é a área total, é igual a AL, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Como vocês podem ver aqui embaixo, a área total, AT, é igual à soma da área lateral e das áreas das bases. A área lateral, que é representado por AL, é a soma das áreas das faces laterais. E a área da base, AB, a área de um dos polígonos das bases. Então vamos lá. Vamos calcular a área total do prisma regular conforme representado na figura a seguir, em que a aresta da base mede 3 centímetros e a altura é igual a 6 centímetros. Que está aqui nessa figura para vocês. Aqui nós temos um prisma regular, né, pessoal? Onde as duas bases dele são quadrados e as faces laterais são retângulos. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a área de cada base. A área de um quadrado. A área da base é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então a nossa área da base vai ser igual a 9 centímetros quadrados, ou seja, a área da nossa base de cima é 9 centímetros quadrados e também a área da nossa base de baixo também é 9 centímetros quadrados. Área lateral, área de 4 retângulos, 6 centímetros por 3 centímetros. Como assim, professor? Então, né? Como é que é isso, então, né? O nosso prisma, ele tem 4 faces laterais, por isso que são 4 retângulos de 6 centímetros por 3 centímetros. Ou seja, isso aqui, a nossa aresta da base, ela mede 3 centímetros e a nossa altura, ela mede 6 centímetros. Ou seja, então nós vamos ter a área lateral, ela vai ser igual a 4 vezes, entre parênteses, 6 vezes 3, que vai ser igual a 72, ou seja, a soma total das nossas faces laterais vai ser igual a 72 centímetros quadrados. Mas como nós estamos querendo encontrar a área total do prisma regular, então nós vamos fazer a área total é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Como assim, professor? 2 vezes a área da base, né? É porque nós temos aqui duas bases, não é? A nossa primeira base, que mede 9 centímetros, e a nossa segunda base aqui também, que ela também vai medir 9 centímetros. Por isso que é 2 vezes a área da base, porque são duas bases que compõem o nosso prisma regular.
Substituindo, né, nós encontramos que a área lateral ela vai ser igual a 72 mais 2 vezes 9, que é a área de uma das nossas bases. Aí nós vamos ter então que vai ser igual a 90. Então, ou seja, a área total do nosso prisma regular aqui vai ser igual a 90 centímetros quadrados. Vocês entenderam, pessoal? No nosso segundo exemplo, considere um prisma hexagonal regular em que a altura é igual a 8 centímetros e a medida da aresta da base é igual a 2 centímetros. Vamos calcular a área total desse nosso prisma, ou seja, pelos nossos dados aqui, nós temos que cada aresta da nossa base, ela mede 2 centímetros e que a nossa altura é igual a 8 centímetros. A gente planificou aqui para vocês entenderem melhor, né? Nós temos 6 retângulos congruentes e nós temos 2 hexágonos também congruentes. Então vamos lá resolver. A área de cada base vai ser a área de um hexágono. Então, a área da base vai ser igual a 6 vezes a aresta da base ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Ah, mas por que isso, professor? Porque nós podemos pegar o nosso polígono regular aqui, o nosso hexágono, e dividi-lo em 6 triângulos equiláteros congruentes. É por isso que nós temos que vai ser 6 vezes a ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 4, porque isso aqui, pessoal, é a área de um triângulo, tá? Nunca se esqueçam disso. Então, que vai ser igual a 6 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 4. Então, a nossa área da base vai ser 6 raiz de 3 centímetros quadrados, ou seja, a nossa base, tanto superior, tanto inferior, vai medir 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Cada uma, tá, pessoal? Nunca se esqueçam disso. A área lateral, a gente vai multiplicar 6 vezes, entre parênteses, 2 vezes 8. Vocês entenderam por quê, pessoal? O 8, a altura, e 2 é a medida da aresta da base. E o nosso 6 aqui é porque nós temos 6 retângulos congruentes, que vai ser igual, então, a 96. Então, a soma da área lateral vai ser igual a 96 centímetros quadrados. Como nós queremos encontrar a área total do nosso prisma hexagonal regular, nós temos, então, a área total igual a nossa área lateral mais 2 vezes a área da base, porque nós temos tanto a base superior, tanto a base inferior. Como nós já encontramos, né, os nossos, tanto a área da base, tanto a área lateral, só fazemos substituir aqui, então, que vai ficar 96 mais 2 vezes a área da base, né, que é 6 raiz de 3. Então, nós vamos ter 96 mais 20,76. Isso implica, então, que a área total do nosso prisma hexagonal regular vai ser igual a 116,76 centímetros quadrados. Muito fácil, não é, pessoal? Cálculo da área total do paralelepípedo retângulo e do cubo. A área total do paralelepípedo reto-retângulo pode ser determinada pela soma das áreas dos 6 retângulos, que são as faces, conforme a planificação abaixo. Como vocês podem observar, nós temos aqui um paralelepípedo retângulo, onde as bases dele são paralelogramos e as faces dele são retângulos, pessoal. E aqui a planificação para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? A área total de um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C
é dada por... Vamos lá. A área total vai ser igual a vezes B mais AB mais AC mais AC mais BC mais BC. E a gente soma, né? Nós vamos ter então 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. A gente evidencia o 2, então nós vamos ter 2 vezes, entre parênteses, AB mais AC mais BC, ou seja, para a gente encontrar a área total de um paralelepípedo retângulo, nós temos que aplicar esta operação aqui, tá, pessoal? Aonde vai ser 2 vezes, entre parênteses, AB mais AC mais BC, para encontrarmos a área total do nosso paralelepípedo retângulo. E para o cubo? O cubo é um paralelogramo reto com as 3 dimensões iguais. Podemos determinar a área total considerando a soma das áreas de 6 quadrados, como vocês podem ver aqui na planificação, tá, pessoal? A gente pode ver que são 6 quadrados congruentes, e para o cubo é um pouquinho mais fácil. A área total de um cubo de aresta medindo A, como vocês podem observar aqui na figura, é por A T, área total, vai ser igual a ao quadrado vezes 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 A ao quadrado. Ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a 6 vezes A ao quadrado. Ou seja, a gente vai multiplicar o 6 pela a área de um quadrado desse aqui, pessoal. Como são 6 quadrados, então vai ser 6 vezes A ao quadrado. Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá então. Em um cubo, as arestas das faces medem 4 centímetros. Calcule a área total desse cubo. Então vamos lá. Nós temos a nossa fórmula aqui, a área total é igual a 6 vezes A ao quadrado. Só basta substituir, tá, pessoal? Então vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, que nós vamos ter 6 vezes 16. Então a área total do nosso cubo vai ser igual a 96 centímetros quadrados. Muito fácil do cubo, né, pessoal? Nosso segundo exemplo. Em um paralelepípedo retângulo, as dimensões são 10 centímetros, 6 centímetros e 4 centímetros. Calcule a área total do paralelepípedo. Vamos lá então. Usando aquela equação, nós temos para calcular a área total do paralelepípedo, nós temos então que 2 vezes AB mais AC mais BC. O nosso A vai ser 10, o nosso B vai ser 6 e o nosso C vai ser 4. Então, nós vamos ter 2 vezes 10 vezes 6, mais 10 vezes 4, mais 6 vezes 4. E nós teremos, então, 2 vezes 60, mais 40, mais 24. Então, nós teremos 2 vezes 124, que nos resulta que a área total do nosso paralelepípedo retângulo é igual a 248 centímetros quadrados. Também é muito fácil, não é, pessoal?